Agora, com um carinho todo especial, eu gostaria de chamar François. O ano passado eu fiz a palestra de oralidade, e daí o François falou e pedi para o François que ele apresentasse a palestra. Este ano, o François... A doutora Ana Lúcia Chiappetta pediu-me um pequeno texto sobre o tema Perder a Oralidade. Tinham me falado sobre a pontualidade brasileira, então eu abusei deste novo privilégio e, com 1 ano de atraso, venho expor as minhas reflexões amadurecidas com 12 meses de rotina sem a oralidade. Pode parecer paradoxal, mas a doença ensinou-me a não ter pressa, como se eu dilatasse o tempo. Assim sendo, o tempo voa. Quando os sintomas do enfraquecimento da minha voz acentuaram-se, entrei em depressão, conheci as insônias e frequentei um par de vezes a síndrome de pânico. Melhor dizendo, quando os sintomas do enfraquecimento da minha voz acentuaram-se, meu corpo continuava a perder depressa as forças e, nesta altura, a cadeira de rodas começava a ser uma perspectiva incontornável. Entrei em depressão, conheci as insônias e frequentei um par de vezes a síndrome do pânico. A minha bela ela progredia de forma harmoniosa, não deixando para trás nenhuma funcionalidade dos meus músculos. Foi nessa época que no sinistro Hospital Santa Maria, em Lisboa, eu fui apresentado à tabela. A austeridade dessa tabela não me... Nas últimas semanas da minha vivência em Lisboa, eu cortava os cabelos num salão onde o cabeleireiro era surdo e mudo. Muito provavelmente, ele não deve ter sentido a perca da oralidade por ter nascido assim. Apesar dessa diferença entre nós, eu conseguia ver na sua fisionomia traços de felicidade, e isso me trouxe um certo alívio. E além disso, ele foi um dos melhores cabeleireiros que já tive. Uma vez no Brasil, eu balbuciava ainda algumas palavras, e chegou à minha vida a personagem da fonoaudióloga, que novamente me apresentou a Dona Tabela. Eu tinha dado as costas ao fatalismo negativo dos portugueses, e desta vez estando no Brasil, eu tinha que ver sob o prisma positivo. Então eu promovi a Dona Tabela, que deixou de ser austera e tornou-se abstrata. Poucos meses depois, eu tinha que soletrar as letras uma por uma. Eu apropriava e interiorizava inconscientemente no meu cérebro a tabela. Eu aproximava-me da Dona Tabela sem querer, como se eu estivesse atraído por uma mulher fatal. Então, apareceu o Microfênix. Uma consulta no site da Abrela, uma referência de um utilizador, um telefonema ao FRJ e Cristina já baixava o programa. No país onde é recomendável ter uma saúde financeira forte, em caso de saúde frágil, este programa de alto valor acrescentado para os deficientes estava disponível gratuitamente na internet. Muito fácil de usar, o programa é lúdico na sua forma de compor as palavras. É grande a satisfação ao brincar com o Microfênix e sentir-se autônomo e poder encontrar o seu mundo interior. Eu não me frustrei com a lentidão, porque para mim era um novo espaço de liberdade de expressão. Eu ficava horas frente ao computador, e meu cérebro libertado das tarefas de movimentar os meus membros e ajeitar os numerosos músculos necessários para falar,
podia concentrar-se no manuseio do computador e na escrita. Devido às limitações, eu devia otimizar o uso do programa Word. Eu descobria funcionalidades que me eram despercebidas enquanto eu tinha todas as minhas capacidades físicas e vivia com a ansiedade do contrarrelógio. A minha posição estática frente ao computador parecia aumentar a minha criatividade. Simultaneamente, o meu namoro com a dona Tabela estava de vento em polpa e tinha à minha disposição 2 meios de comunicação. Luxo de provocar inveja a qualquer ser citadino do início deste 3º milênio. Eu caía sobre os efeitos hipnóticos do computador, como qualquer ser humano normal. Só que era novidade para mim. Quando eu despertava da minha hipnose, desligava a ficha computador e seguia adiante com a tabela. Dei por conta que quando eu acordava da hipnose que me provocava o computador, eu recorria à tabela. E obviamente as interrupções com os auxiliares eram mais frequentes. Eu acabava usando mais a tabela com os auxiliares e o microfênix com os outros. Claro que meu complexo de culpa de pequeno burguês alertava-me contra essa discriminação inconsciente. Afinal, não era nada disso. A minha lua de mel com o microfênix não ia durar mais que 1 ano, devido ao excesso de saliva que eu produzia e à falta de força para expirar e emitir o som necessário para comandar o computador. O meu destino era o de viver em regime monogâmico com a dona Tabela. Usar a tabela permitiu-me explorar um lado social brasileiro. Os auxiliares de enfermagem, sendo em sua maioria oriunda das classes desfavorecidas, não receberam um ensino de base público adequado. Chegaram a acontecer cenas caricaturais comigo, como, por exemplo, eu pisco na letra U e o auxiliar pergunta, o quê? Um outro auxiliar defende que em brasileiro não há um R na sequência do B. Mas eu quero apenas que o auxiliar abra os meus dedos. Afinal, eu moro no Brasil, não no Brasil. Outra fonte de equívoco é a mania das pessoas perguntarem usando a negação. Por exemplo, você não quer tomar banho? Uma forma mais simples de perguntar seria, você quer tomar banho? Responder por sim ou por não em uma pergunta negativa proporciona equívoco que faz o não e o sim tornarem-se sinônimos. Neste capítulo, certas pessoas não querem entender que as respostas não se limitam a apenas não ou sim. Existem variantes, como talvez e depende. Em Angola, eu já tinha convivido com pessoas semi-analfabetas, mas a minha relação era de chefe para subalternos. Agora minha situação era muito diferente. Eu dependia em tudo dos auxiliares, mas a minha perversidade jubilava da postura de chefia. Uma vez um auxiliar me confessou que ele se considerava como uma extensão da minha mente e o corpo dele estava a meu dispor. Para facilitar a tarefa dos auxiliares, eu aprendi a falar português em Angola, seguindo o padrão de Portugal. Quando eu pedi para deitar fora uma planta morta, o auxiliar deduziu que ele tinha que deitar na horizontal a planta. Por ter vivido comigo 1 ano e meio em Lisboa, Cris, que escutava este diálogo de surdos do outro lado do apartamento, interrompeu esse velório desnecessário da planta gritando, jogue fora. Mas a intervenção da minha querida esposa não se limitava apenas aos resgates linguísticos. Cris tinha surtos de amor que ela satisfazia com sessões efusivas de beijos das minhas bochechas. Eu não tinha nada contra essa prática deliciosa, mas não se podia exigir de mim que utilizasse corretamente a tabela logo em seguida. De fato, simultaneamente à entrega do beijo, vinha também o nariz da minha querida esposa, que o enfiava dentro do meu olho, que ficava lagrimando compulsivamente. Costuma-se dizer que para comunicar bem, o primeiro passo é escutar e entender o nosso interlocutor. Essa máxima aplica-se à perfeição no meu caso. Eu não posso me dar ao luxo de proferir longas frases como agora perante vocês. Eu tenho que descobrir um sinal que faça cair a ficha do meu interlocutor. Por exemplo, nada melhor que olhar em direção ao meu pênis, sinônimo de ameaça de xixi nas calças, para lembrar ao auxiliar que o papagaio tem que ficar perto de mim. É também impressionante constatar que algumas pessoas confundem a minha mudez com a surdez. Ou que pensam que por eu estar estático, as minhas capacidades cognitivas estão danificadas. Um dos numerosos auxiliares que ficou apenas 1 semana, escrevia num papel e me mostrava as minhas supostas respostas que ele antecipava. Ele achava que eu lendo entendia melhor e podia confirmar as suas adivinhações.
Não me interessava saber se essa mente brilhante acertava os meus pensamentos. Ele se esquecia de um pormenor crucial para sua técnica ser infalível. Eu não enxergo nada sem os meus óculos de leitura. De qualquer maneira, o fato de pedir os óculos ia ser um transtorno. Eu não enxergava nada e entregava-lhe meu destino. Às vezes, eu quero facilitar o trabalho dos auxiliares, mas eles interpretam como mais um pedido meu. O inferno está cheio de boas intenções, e as tentativas de adivinhar as minhas solicitações frustravam-me. Muitas vezes, o caminho mais curto é recorrer à tabela. Mais frustrante ainda é quando a pessoa demora a entender que eu quero a tabela e ainda por cima pergunta-me se eu quero falar. Eu fico desesperado quando as pessoas dizem que tenho cara de maluco ou faço cara de paisagem e não entendem o absurdo das suas adivinhações visionárias. O mesmo fenômeno se produz quando umas vezes não me deixam acabar de soletrar. Eu juro que o que eu vou contar é verídico. Eu tinha soletrado as letras M e A, por não me lembro qual o propósito, mas a mesma auxiliar que defendia a tese que não podia haver um R depois de B, veio com a luminosa sugestão que eu queria mamar. Felizmente, os fatos dela ter 3 filhos que mamaram antes de mim e os seios não terem o tamanho desejável para as minhas fantasias obrigaram-me a recusar esse convite tão altruísta. Poucos meses após minha chegada no Brasil, eu comecei a frequentar uns terreiros da Umbanda. O preto velho prognosticou que o meu maior sofrimento ia ser o de não ser entendido. Com a doença sendo silenciosa e indolor, restava-me apenas ser cortado do resto do mundo para o quadro ser perfeito. Eu ressentia isso, sobretudo quando era considerado como uma pessoa exigente. Enquanto uma pessoa com os neurônios funcionando normalmente muda a posição das mãos natural e espontaneamente, desde que tenha mãos, eu preciso fazer 3 solicitações: chamar a atenção do auxiliar, pedir a tabela e soletrar o meu pedido. Imagine uma lombada na reta final do circuito Interlagos, que obrigasse os pilotos de Fórmula 1 a reduzir a velocidade de 300 km por hora para 10 km por hora. É o mesmo efeito que eu produzo com os participantes de uma conversa, quando decido interferir nos convívios sociais. A grande vantagem ao perder a oralidade consiste em poupar-me conversas formais ou fúteis. Eu despacho os meus interlocutores com meu bonito sorriso angelical. E pronto, é um fim feliz para todos. Para não falar das crônicas das numerosas catástrofes anunciadas por causa das distrações repetidas de meus próximos e familiares e auxiliares. Mas o mais insuportável é quando eu brigo com a minha querida esposa que não me deixa tempo de xingá-la. Cris, lúcida, antecipa sempre os meus xingamentos e puxa as minhas palavras da ponta da tabela exclamando: Cristina, não me enche o saco. Cristina, você é uma pentelha. Como vocês podem imaginar, na minha mente eu componho muito mais formulações com um vocabulário muito mais rico. A perca da oralidade apanhou-me de surpresa, enquanto Cris e eu vivíamos o início da nossa relação, ou seja, num estado parecido a uma lua de mel. Com o passar dos anos, seria interessante avaliar a situação. Para isso eu terei que falar novamente. Motivado por essa pesquisa fundamental para bilhões de casais, sinto-me na obrigação de recuperar a oralidade. Em compensação, a minha crueldade regozija-se com os auxiliares que têm a obrigação de escrever os meus ditados. Eles têm que transcrever suas próprias condenações. Aliás, não sei dizer se eu, sendo impulsivo e orgulhoso como sou, essa impossibilidade de expressar-me na hora evita potenciais brigas. Por outro lado, a minha oralidade talvez serviria de prevenção de conflitos. Eu confesso não saber distinguir qual é a melhor estratégia para viver harmoniosamente. Mas afinal, alguém sabe? Há também outra forma de comunicar, sem passar pela tabela e que todos detenham: os olhos. Dirigir os olhos em direção ao objeto desejado evita os esforços de soletrar, exceto quando a pessoa, com as melhores das intenções do mundo para ajudar-lhe, se coloca à sua frente tapando com seu corpo esbelto o objeto. Os mais íntimos interpretam facilmente a expressão do olhar. De qualquer forma, essa situação obriga o seu interlocutor a conversar olhos nos olhos.
Assim, hipócritas e mentirosos são automaticamente excluídos. No seu livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, Deepak Chopra, doutor hindu-americano, pioneiro da medicina quântica e dos tratamentos holísticos, constata que, afirmando nosso ponto de vista, agimos com medo de inexistir e de ser desvalorizados pelos outros. Frente a isso, ele recomenda deslocar o eu do centro, ficar em silêncio e reconhecer a abundância do universo. No meu caso, essa lei cai muito bem. Eu gosto de ter razão e de ter a última palavra, sendo meu ego orgulhoso a força motriz dessas atitudes minhas. Eu resolvi aplicar esta recomendação e dei por conta o quanto infantil era a minha mania. Blá, 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 blá. Perder a oralidade é foda, mas também não é nenhuma tragédia. Perder a oralidade não significa isolamento sem comunicação. Perder a oralidade é comunicar de uma forma diferente, que pode até chegar a ser a mais eficaz, uma vez que o paciente esteja sintonizado com os seus próximos. Mas será que isso é exclusivo da pessoa com ela? É isso. Eu ofereço essas palavras à minha amiga Ana Lúcia Chiappetta, que, ao contrário de que muitos pensam, é mais doce do que brava.